para a nossa vida, para a nossa edificação. No versículo 5 do capítulo 1, Lucas ele vai dizer que existiu no tempo de Herodes, o rei da Judéia, existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias. Lucas ele vai pegar o período do tempo em que se marcou na vida do rei Herodes na Judéia, e para relacionar o período do tempo quando Zacarias recebeu a mensagem do Senhor. Aqui a primeira coisa que a gente vai observar é o seguinte: Deus tem o domínio de todos os reinos deste mundo. Deus coloca homens bons e homens maus para governar o mundo como Ele quer. A Bíblia chega a dizer que toda a autoridade ela é estabelecida por Deus. Deus colocou então aqui, ou permitiu, Herodes reinar na Judéia. Herodes está ali como um político reinando na Judéia. Do outro lado está Zacarias a entrar no templo para oferecer sacrifício diante do Senhor. Até aí tudo normal no mundo. Até então tudo está tranquilo. O que não pode acontecer é quando Herodes sai da cadeira de político e ele entra na igreja para querer oferecer um sacrifício diante do Senhor. Quando Herodes está na cadeira dele lá de rei, governando a Judéia, até então está tudo bem. Mas quando começa a se misturar a igreja com a política, começa a misturar homens que chegam na igreja para incentivar os irmãos a pedir o voto. E muitas das vezes essas pessoas não têm um comprometimento com o Senhor. São pessoas que participam lá fora de terreiros, participam de corrupção. Aí eles vêm no meio da igreja oferecendo coisas, oferecendo muitas das vezes ajuda. Todo ser humano precisa de ajuda do outro, mas o que nós devemos entender é não permitir que os homens que governam lá fora, que muitas vezes permitido por Deus, mas são homens perversos, entrem na igreja e assuma, aleluia, o microfone ou a responsabilidade e queira falar o que ele quiser. Verdade. Quando acontece isto, é quase parecido com Jeroboão. Jeroboão, rei das 10 tribos de Israel, mas também queria sacrificar ao Senhor e começou a misturar todas as coisas políticas com religião. Quando começaram a adorar bezerros de ouro no meio de Israel, a idolatria tomou conta de Israel no tempo de Jeroboão. Enquanto eles estiverem governando, nós estamos adorando ao Senhor. Porque até então, quando a igreja tem a sua parte no mundo, ela não está isenta deste mundo, mas nós temos a nossa parte perante o Senhor. Eu não estou generalizando todos aqueles irmãos que são políticos, tem muito irmão político, homem de Deus. Mas a maioria vai procurar a igreja no tempo da política, vai pedir voto no tempo da política. Eita. E quantos já não passaram por aqui oferecendo muitas coisas e depois da eleição vai embora? Eles têm que estar lá e nós temos que estar diante do Senhor. É claro que a igreja tem um papel também na sociedade, mas uma coisa é não deixar com que o mundo ele venha entrar na igreja para perturbar os retos caminhos do Senhor. Verdade. Então Herodes estava lá e Zacarias estava cá. Enquanto Herodes estava reinando na Judéia, Zacarias era
cabia por sorte entrar diante da presença do Senhor. E aí no versículo 6 a Bíblia vai dizer que tanto Zacarias como Isabel, que era sua esposa, ambos eram justos perante Deus. Ambos eram justos perante Deus. Aleluia. E aí vai dizer o motivo disso. Eles eram justos perante Deus. Esse justo aqui não é de alguém que não erra, não é de alguém que não peca. Todo ser humano após Adão é pecador. Nós somos pecadores. Nós não vivemos no pecado, mas nós somos pecadores. Quando a Bíblia vai dizer que eles eram ambos justos, eles eram justificados perante o Senhor. A Bíblia vai dizer, ambos eram justos perante Deus. E por que eles eram justos perante o Senhor? E a Bíblia vai dizer isso, dizendo no versículo 6, porque eles, obedecendo de modo irrepreensível a todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Aleluia. E este aqui é o maior segredo da igreja, o maior segredo daquele que quer, aleluia, oferecer o seu ensino perante o Senhor, é o seu modo de vida. Glória a Deus. A nossa adoração, que ela está ligada na nossa, como diz o irmão Pierre, como ele falou agora há pouco aqui, um culto racional, está ligada àquilo que Deus falou, ligada à sua palavra. Então eles, obedecendo de modo irrepreensível a todos os mandamentos e preceitos do Senhor, era a palavra de Deus que eles tinham na sua vida, e obedecendo a palavra de Deus, eles traziam das Escrituras para as suas vidas, e eles viviam de acordo com o que as Escrituras diziam. Eles viviam de acordo com o que a palavra do Senhor ensinava. Eles andavam de acordo com o que as Escrituras mostravam para ele. Da mesma sorte, as Escrituras nos ensinam como nós devemos se portar diante deste mundo e também diante do Senhor. Glória a Deus. Você lembra que em Êxodo, Aleluia. o Senhor falou a Moisés, dando a ele os 10 mandamentos naquelas 2 tábuas. Muitos sabem de cor e sapateado os 10 mandamentos. Se eu perguntar para você, você pode saber de cor os 10 mandamentos. Agora, para que ou por que Deus deu os 10 mandamentos a Moisés dá a Israel? Por que Deus deu os mandamentos? Esses mandamentos nós podemos, aleluia, colocá-lo aqui como os mandamentos e preceitos do Senhor, a qual eles estavam vivendo irrepreensível diante de Deus. Deus deu os mandamentos para Israel, porque Israel era escravo lá no Egito. Passou-se 430 anos lá no Egito, 30 anos com José, e depois que José morre, passou-se 400 anos ainda lá no Egito. Morreu a primeira, a segunda gerações, e vieram outras gerações que não conheceram ao Senhor. Quando o Senhor dá os mandamentos a Moisés e Moisés a Israel, era para que Deus viesse civilizar agora Israel saindo do cativeiro de dentro do Egito. Deus estava colocando os seus preceitos, os seus mandamentos, para que Israel não seguisse aquilo que eles aprenderam lá no Egito, mas que eles vivessem de acordo agora com a palavra de Deus. Da mesma sorte, Deus nos deu a sua palavra, para que a gente não venha andar conforme o mundo lá está ensinando, mas conforme a palavra de Deus, Deus deixou para mim. Glória a Deus. E quando nós observamos a palavra de Deus e andamos
como o sacrifício perante o Senhor, perante o Senhor. Aí a palavra de Deus vai dizer: eles eram justos porque ele andava de acordo com a palavra de Deus, guardando os mandamentos e preceitos do Senhor. Mas uma coisa aqui a Bíblia vai dizer, versículo 7, eles não tinham filhos. Quando o texto vai dizer no versículo 7, eles não tinham filhos, você vai observar que o texto está no plural, eles não tinham filhos. Aí vai mostrar agora, ainda no versículo 7, da parte B, dizendo, porque Isabel era, aqui o texto está no singular, por causa de Isabel que era estéril. Ou seja, aqui nós levamos para o âmbito familiar que o fato deles não terem filho, porque Isabel era estéril, aquilo que causava, vamos dizer assim, o mal na Isabel, vinha para os dois. E nós aprendemos na palavra de Deus que quando nós nos casamos, Deus tem uma matemática que de um ele fez dois, de Adão ele fez dois, Adão e Eva, e no casamento Deus pega dois e faz um, aleluia, se torna uma só carne. Agora, aleluia, a luta de Isabel aqui, por ela ser estéril, também vai ser a luta de Zacarias. Por quê? Porque agora eles estão casados. É por isso que a Bíblia vai dizer que eles no plural, não tinham filhos, porque Isabel, ela era estéril. Nós podemos aplicar isso para a nossa vida hoje, colocar isso em ordem para a nossa vida, dizendo o seguinte, que na ordem que Jesus nos ensinou os princípios, é amar a Deus acima de todas as coisas, com todo o teu entendimento, com toda a tua força, aleluia, de todo o teu coração. E em segundo lugar, vem agora a tua família. Em segundo lugar, agora vem a tua família, porque Paulo ele vai dizer, se alguém não cuida dos seus, é pior do que o incrédulo. Paulo também vai dizer, como, se você não sabe cuidar da tua casa, como vai saber cuidar da igreja do Senhor? Então Paulo ele coloca em uma ordem das coisas também, que depois de Deus vem a nossa casa. Se eu não sinto a dor que a minha casa tem, existe algum problema na minha vida, porque a dor do meu cônjuge, a dor dos meus filhos, a dor dos filhos, a do esposo, da esposa, você tem que sentir também. Eita glória. Você tem que sentir também. Porque a luta dela é a tua luta, a luta dele também é a tua luta. Porque de dois Deus fez um. E quando existe o desprezo disso, ou a pessoa não quer saber disto, está pecando perante Deus. Aleluia. Então a Bíblia vai dizer que eles não tinham filho porque Isabel era estéril. E também o texto vai dizer que eles eram avançados em idade. Eles eram velhos. Agora no versículo 8 a Bíblia vai nos trazer o seguinte: exercendo ele o sacerdócio diante de Deus na ordem do sepulcro. Se você for ler o texto no capítulo 1, versículo 25 e o versículo de número 58, você vai ver o que Isabel passava por ela ser estéril. No versículo 25 a Bíblia vai dizer assim, assim me fez o Senhor nos dias em que decidiu retirar a minha humilhação perante os homens. Aleluia! Sai de dentro dela aquilo que ela sente. O que é que ela sente? Que Deus decidiu retirar a minha humilhação perante os homens. Glória a Deus. Versículo 58. Os seus vizinhos e parentes ouviram que Deus teve para com ela grande misericórdia. Aleluia! Então você entende que a sociedade em que nós vivemos
mas nesse período de tempo aqui era algo que nós podemos dizer assim, que a pessoa era abençoadíssima por ter tido um fruto.